Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, professor de Biologia. Na nossa aula hoje a gente vai dar continuidade à genética e vamos falar sobre um caso especial chamado de interação gênica. Para poder começar, eu trouxe para vocês aqui uma imagem que deixa bem claro qual é o conceito de interação gênica. Nós temos aqui dois pares de alelos e esses dois pares de alelos atuam ali na determinação de uma mesma característica. Eles interagem para poder determinar esta característica. Então, a gente pode dizer que a interação gênica ocorre quando dois ou mais pares de genes alelos diferentes associam-se, determinando apenas um caráter. É importante dizer, pessoal, que apesar do nome interação gênica, a interação por si só, ela não se refere à interação entre genes propriamente, mas sim à interação entre os produtos que são codificados por esses genes. Nós sabemos que esses genes aqui são segmentos de DNA que vão determinar a produção de proteínas finais, após ali a transcrição e a tradução, após a síntese proteica, e vão ser esses produtos, essas proteínas finais, que vão interagir ali para poder expressar o fenótipo, para poder determinar o fenótipo ali na pessoa ou no organismo, beleza? Existem três tipos de interação gênica. A primeira é a herança complementar. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o conceito de gene complementar. A epistasia, que acontece quando os genes de um par têm ação inibitória sobre os genes do outro par, podem inibir os genes do outro par ou podem mascarar a atuação dos outros genes. Então, isso é epistasia. E a herança quantitativa, que ocorre quando os genes eles têm ação aditiva, ou seja, a contribuição que um determinado gene dá para a característica, para o fenótipo, é somada à contribuição que os demais genes também fornecem ali para o fenótipo. Nesta aula aqui agora, nós vamos falar de dois tipos, que é a herança complementar e a epistasia. A herança quantitativa vai ser trabalhada em outro momento, com mais calma, porque ela tem alguns detalhes importantes que a gente precisa dar atenção, beleza? A herança complementar, galera, também pode ser chamada de interação gênica não epistática. E a outra, obviamente, vai ser a interação epistática, que envolve ali uma relação de inibição entre os genes. Então, bora trabalhar o primeiro tipo, que é a herança complementar, ou interação gênica não epistática. Para a gente poder começar a trabalhar a interação gênica não epistática, eu preciso que vocês entendam o conceito de gene complementar. O gene complementar é aquele gene que, quando estiver sozinho, só tiver um ali no indivíduo, daquele gene, vai fazer com que apareça uma característica diferente daquela quando os genes complementares estiverem acompanhados. Por exemplo, quando o indivíduo tiver dois genes complementares. Em outras palavras, se ele tem um gene complementar só, ele vai ter um fenótipo. Se ele tiver dois genes complementares, ele vai ter outro fenótipo, um fenótipo diferente. Um exemplo acontece com a forma da crista em galinhas. Se vocês pegarem um indivíduo que tem um gene complementar Rzão apenas, ele vai ter a crista do tipo rosa. Um outro indivíduo que tiver apenas um gene complementar Ezão vai ter a crista do tipo ervilha. Então, reparem que apenas a presença de um gene complementar ali, isolado faz com que eu tenha ali características diferentes. Apenas o gene complementar Rzão, crista rosa. Apenas o gene complementar Ezão, crista do tipo ervilha. Agora, quando o indivíduo tem dois genes complementares, no caso aqui ele tem o gene Rzão e tem também o gene Ezão, ele apresenta então um fenótipo diferente, que é, no caso, possuir crista do tipo nós. E a ausência de genes complementares, se o indivíduo for ali duplo homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, ele vai ter crista do tipo simples. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que o formato da crista das galinhas vai variar de acordo com a espécie, sendo então a herança condicionada por dois pares de genes alelos. O primeiro par seria o par Rzão, Rzinho. O segundo par seria o par Ezão, Ezinho. O gene dominante Rzão, quando ele estiver isolado, vai determinar o aparecimento da crista rosa. O gene Ezão, isolado, condiciona a crista do tipo ervilha. Nas aves que possuem ambos os genes ao mesmo tempo, o Rzão e o Ezão,
vão apresentar a crista com a denominação do tipo nós, que é o que a gente observa aqui embaixo, ó, com esse formato. Agora, o indivíduo que for duplo homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, vai ter crista do tipo simples. Tudo bem, gente? Então, isso é a herança complementar. Quando cai em prova, geralmente cai ali associado à crista das galinhas. E aqui do lado a gente tem o formato de cada uma delas. Aqui é do tipo rosa, que é quando só tem o complementar Rzão. O indivíduo pode ser Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, ou pode ser Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Nos dois casos, ele vai ter crista do tipo rosa. A ervilha vai acontecer quando ele tiver ali o complementar Ezão. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, ou Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Nos dois genótipos, a crista vai ser do tipo ervilha. Crista simples, como quando for duplo homozigoto recessivo, e crista nós, quando tiver ali o complementar Rzão e o complementar Ezão. Pode ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, e aí vai. Beleza? Agora a gente vai trabalhar a ideia da interação gênica epistática, que envolve aquela relação que eu comentei com vocês de inibição entre os alelos. Então, reparem que eu tenho aqui um primeiro par de alelos, o par azão, azinho, onde o alelo azão é dominante sobre o alelo azinho. Nós temos um outro par de alelos, que é o par bezão, bezinho. O azão, galera, ele exerce inibição sobre o bezão e o bezinho. Então, ele estabelece uma relação de epistasia com os alelos do outro par. Beleza? Eu coloquei aqui para vocês, olha, os efeitos dos alelos bezão e bezinho são, então, inibidos ali pelo alelo azão, que no caso é o alelo que a gente chama de alelo epistático. O alelo que promove a inibição, que no caso aqui é o alelo azão, é o alelo epistático. O alelo que sofre a inibição, nós chamamos de alelo hipostático. Tudo bem? Existem dois tipos de epistasia. A epistasia recessiva, que acontece quando o alelo epistático é o alelo recessivo, e a epistasia dominante, que acontece quando o alelo que exerce a inibição, o alelo inibidor, é o alelo dominante. Nesse caso aqui, ó, o alelo que inibe o bezão e o bezinho é o alelo azão, que é um alelo dominante. Logo, eu tenho um caso de epistasia dominante. Mas vamos entender na prática como isso acontece? Atenção aqui, ó. Eu trouxe um exemplo clássico para vocês de epistasia recessiva, que é o que acontece na determinação da pelagem de cães labradores. Então, bora lá. Se vocês repararem, para determinar a pelagem de cães labradores, existem ali dois pares de alelos. O primeiro par é o par bezão-bezinho. O segundo par é zão-ezinho. Então, dois pares de alelos, uma característica é a interação. O alelo bezão faz com que o animal produza ali um pigmento que determina a cor do pelo preto. O alelo bezinho, que é recessivo, então o animal vai ter que ser bezinho-bezinho. Nesse caso, ele vai ter então a cor do pelo marrom. O alelo ezão permite com que ele tenha a cor. Então, a presença do alelo ezão vai permitir a produção do pigmento preto ou a produção do pigmento marrom, dependendo do cachorro. Agora, quem tiver o alelo ezinho, que é o alelo epistático, tiver ele, né, em dose dupla, ou seja, um indivíduo que for ezinho, esse indivíduo, então, vai inibir a manifestação das cores preto e marrom, logo vai ter a coloração dourada, que seria o cachorro ali bege, igual a gente observa aqui na foto. Então, bora lá, ó. Se o indivíduo for ezão, bezinho, ele tem o bezinho, que faz com que seja marrom, e tem o ezão, que permite ter a cor. Logo, ele vai ser chocolate ou marrom. Tudo bem? Se ele for ezão, ou ezão, bezão, ou bezão-bezinho, ele tem o bezão, que faz com que ele produza ali a cor preta, e tem o ezão, que permite com que ele tenha a cor preta. Então, ele vai ser pelagem do tipo preto. Agora, se o animal for ezinho, qualquer coisa, ezinho, bezinho, ou ezinho, bezão, qualquer coisa, não interessa, por ter o alelo inibidor em dose dupla, por ter o epistático em dose dupla, esse alelo aqui vai impedir a expressão dos outros genes. Consequentemente, vai fazer com que o animal tenha a cor dourada. Então, se eu pegar aqui, ó, cães duplo heterozigotos, bezão, bezinho, ezão, ezinho,
e cruzá-los, esse indivíduo vai ter qual cor? Ó, ele tem um alelo Bzão, que faz com que ele seja preto. E tem também um alelo Ezão, que permite com que ele tenha cor. Então, ele vai ser, de fato, preto. Se eu cruzar cães pretos, duplo heterozigotos, o que eu vou encontrar na descendência? Atenção, ó, o que a gente vai fazer aqui? Descobrir quais são os gametas que eu tenho, que esse indivíduo gera. Então, ele gera gametas de 4 tipos diferentes e vou montar o quadro de cruzamento. Isso vocês já sabem fazer. É a mesma coisa que a gente montou para o quadro de cruzamento lá na segunda lei de Mendel, tá? Eu vou encontrando aqui, promovendo o encontro dos gametas e vendo quais são os genótipos dos descendentes que vão sendo gerados. Se vocês observarem, olha, esse primeiro indivíduo aqui, ele é Bzão, Bzão, Ezão, Ezão. Então, ele tem um alelo que condiciona a cor preta e tem também um alelo que permite a expressão da cor preta. Então, ele vai ser preto. Isso vai acontecer em todos esses indivíduos que eu destaquei para vocês aqui, tá? Ó, com exceção desse, tá, gente? Esse aqui, olha só, se vocês observarem, ele tem um alelo Ezinho em dose dupla. O alelo Ezinho em dose dupla inibe a expressão do Bzão, então o cachorro vai ser dourado, como eu circulei aqui para vocês. A mesma coisa acontece aqui embaixo, porque eu também tenho o epistático em dose dupla, aqui e aqui. Nesses 3 casos que eu destaquei aqui, eu vou ter cães que vão ser chocolates ou marrons. Por quê? Porque eles têm o alelo Ezão, que permite a expressão da cor, nos 3 casos, porém tem o Bzinho em dose dupla, que condiciona a cor marrom. Se a gente for contar, a gente encontra aqui 9 indivíduos que vão ser pretos, 3 indivíduos que vão ser chocolates, para cada 4 indivíduos que vão ser dourados. 9 para 3 para 4 é a proporção fenotípica que nós encontramos num caso de epistasia do tipo recessiva. Beleza? Se vocês não sabem ainda como montar esse quadro de cruzamento, deem uma olhada, por favor, lá na aula de segunda lei de Mendel. Beleza? E agora vamos trabalhar, então, a ideia de epistasia dominante, usando o exemplo da coloração da abóbora. Para determinar a cor da abóbora, nós temos também 2 pares de alelos. O par Vzão, Vzinho e o par Izão, Izinho, que condiciona a mesma característica. No caso aqui, cor da abóbora. O alelo Vzão condiciona a cor laranja. O alelo Vzinho em dose dupla, porque é recessivo, condiciona a cor verde. O alelo Izão, agora no caso, galera, é o alelo epistático, por isso que é epistasia dominante. O epistático é o alelo dominante. E quando o indivíduo tiver o alelo Izão, que é o inibidor, ele não vai produzir nem a cor laranja e nem a cor verde. Ou seja, ele vai ter a abóbora com cor branca. O alelo Izinho em dose dupla vai permitir a expressão da cor laranja e verde, dependendo do alelo que a abóbora tiver. Então, vamos entender melhor como isso acontece. Ó, quem é Izinho, Izinho, tem os alelos em dose dupla que permitem a expressão da cor. Então, vai conseguir produzir a enzima 1. A enzima 1 vai transformar o composto A em composto B, formando ali a cor verde. E se o indivíduo tiver o Vzão, vai transformar o composto B em composto C, formando ali a abóbora laranja. Beleza? Então, o indivíduo que for Izinho, Izinho, Vzão, qualquer coisa, vai ser laranja. O indivíduo que for Izinho, Izinho, Vzinho, 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 Vzinho não produz a enzima 2. Então, ele não transforma o verde em laranja. Então, ele vai ser verde. Vai parar aqui a via metabólica dele. Tudo bem? Agora, se o indivíduo tiver o alelo Izão, olha aqui embaixo, ó, Izão, Izão ou Izão, Izinho. Ele tem o alelo epistático. Tendo o alelo epistático, ele não consegue produzir a enzima 1. Logo, ele não transforma o composto A em composto B. Então, ele para na cor branca. Por isso que ele vai ter essa coloração. Tudo bem, gente? Então, olha para cá, ó. Considere agora o cruzamento entre abóboras que são duplo heterozigotas. Abóboras que são Vzão, Vzinho, Izão, Izinho. Então, são abóboras brancas, porque apesar de terem o Vzão, na teoria elas deveriam ser laranjas, mas elas apresentam também o inibidor, o epistático, o Izão. Então, elas não conseguem transformar um pigmento no outro. Consequentemente, vão ter a cor branca. Então, do cruzamento de abóboras brancas duplo heterozigotas, olha o que a gente vai encontrar. O que vocês vão ter que fazer aqui? Ó? Descobrir os gametas que cada parental gera, forma, e aí é só separar os alelos do mesmo par. Eu separo o Vzão do Vzinho, separo o Izão do Izinho,
eles se combinam ali para descobrir os 4 tipos diferentes de gametas que esses indivíduos vão formar. Vou fazendo ali o encontro dos gametas e vou descobrindo os genótipos que vão sendo gerados. Todo mundo que tiver o alelo isão vai apresentar a cor branca. Então, eu vou ter aqui 12 indivíduos que vão apresentar a cor branca, porque carregam um alelo isão, que é o alelo epistático. Vou ter 3 indivíduos que apresentam a cor laranja, porque vão ter ali o alelo Vzão e vão conseguir formar o pigmento laranja. E vou ter apenas um indivíduo, proporcionalmente falando, tá, galera? É importante dizer que vai apresentar a coloração verde. Então, a proporção fenotípica ali na geração F2, cruzando indivíduos duplo heterozigotos, vai ser 12 brancos para cada 3 laranjas para cada 1 verde. Beleza, gente? Então, proporção fenotípica aqui no caso, nesse exemplo de epistasia dominante, é 12 para 3 para 1. Mas nós podemos ter um outro caso, que é esse que eu trouxe para vocês aqui, também em relação à coloração da pelagem de algumas galinhas, de algumas raças, tá? Como essa raça que eu trouxe aí. Também são 2 pares de alelos. O primeiro par, Czão Czinho, vai fazer com que a galinha ou tenha plumagem colorida, ou tem ali plumagem branca. Então, cor da plumagem das galinhas, tá? Um outro par de alelos, o alelo isão, inibe a produção de pigmentos. Reparem que nesse caso aqui, ao acontecer a inibição, o alelo epistático vai fazer com que a galinha seja branca. Então, ela pode ser branca de 2 maneiras. Ela pode ser branca por carregar o alelo isão, ou pode ser branca por ter o Czinho em dose dupla. Tudo bem? Agora, se ele tiver o izinho em dose dupla, não vai ter ação inibidora, o izinho em dose dupla. Logo, ele vai poder apresentar, a galinha vai poder ter, então, a plumagem colorida, caso tenha também um alelo Czão. Então, quando que a galinha vai ser colorida? Quando ela tiver o Czão, olha aqui, sendo Czão ou Czão Czinho, e tiver o izinho em dose dupla, porque o izinho em dose dupla permite com que ela seja colorida, não tem ação inibidora. Então, a galinha só vai ser colorida nessas condições, com esses genótipos. Porque se ela tiver o Czão, que determina a plumagem colorida, mas tiver o isão, que é o inibidor, o isão inibe a expressão desse alelo, consequentemente ela vai ser branca. Se ela for Czinho e tiver o isão, também vai ser branca, porque o isão tem ação inibitória. Se ela for Czinho, branca, e izinho, permite com que ela seja branca, então ela vai ser branca do mesmo jeito. Qualquer um desses genótipos aqui vai fazer com que a galinha seja branca. Ao fazer o cruzamento de duplo heterozigotos, ou seja, ao cruzar galinhas Czão Czinho, isão izinho com Czão Czinho, isão izinho, produz esses 4 tipos de gametas aqui nos parentais. A descendência ali vai ser composta por 13 galinhas com genótipo que faz com que elas sejam brancas e 3 galinhas apenas com genótipo colorido. Reparem que essas 3 galinhas aqui apresentam um Czão, que faz com que elas sejam coloridas, e tem também o izinho em dose dupla, que permite a expressão do Czão, que não tem ação inibitória. Por esse motivo, nesse caso aqui, a proporção fenotípica vai ser de 13 para 3. 13 brancas para cada 3 coloridas, tá? Por que mudou em relação ao anterior, galera? Vamos só voltar aqui para vocês poderem entender. No exemplo anterior, o alelo epistático determinava ali uma cor de abóbora diferente, que era a cor branca, diferente do laranja e do verde, né? Eu tinha aqui, no caso, 3 cores possíveis. No exemplo que a gente acabou de analisar, só existem 2 características possíveis. Ou é colorida ou é branca. Por isso que eu vou ter, então, 13 brancas para cada 3 coloridas. Tudo bem? Bom, meninos, espero que vocês tenham gostado. É um assunto um pouco mais complicadinho, mas assistam com calma, parem a aula várias vezes, pode ser que gere dúvida, qualquer coisa podem me procurar, tá bem? A gente se encontra numa outra aula, num outro momento. Então, um grande abraço para vocês. Valeu!